Agora, é claro que o Lula vai tentar tirar o dele na reta. Nesse sentido, a Mônica Bergamo já noticiou que o Lula está ensaiando o discurso dele. A fala vai ser: errou, paga. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. E quanto a gente mais cava, no caso o Banco Master, mais coisa a gente acha. É por isso que tentam obscurecer a tua visão, misturando todo mundo na lama, tentando arrastar o Flávio Bolsonaro numa operação absolutamente legal, sem nenhum quid pro quo, segundo o próprio Vorcaro, para o mesmo balaio. Mas o que a gente está falando aqui não é especulação. Nós temos, efetivamente, uma série de favores que eram trocados entre essas pessoas que eu citei aqui e o Daniel Vorcaro para benefício de ambos. E hoje nós descobrimos mais um elo importante dessas quengas com o governo Lula. E é claro que eu estou falando aqui do senador Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado e um membro histórico do PT da Bahia. Além disso, hoje nós descobrimos mais um elo dessas quengas graças ao André Mendonça, porque hoje o Jacques Wagner acordou com a Polícia Federal na porta da casa dele por ordem do ministro André Mendonça, que autorizou a nona fase da Operação Compliance Zero. O que se apura contra o Jacques Wagner é que ele teria recebido uma série de vantagens devido ao Daniel Vorcaro, ou seja, corrupção. Corrupção em troca de uma atuação política favorável no Congresso Nacional. No escopo da atuação política está a atuação direta do Jacques Wagner. Estamos falando do líder do governo no Senado, posição mais alta do governo no Senado, em favor de projetos de interesse do Banco Master, como a emenda Master, aquela mesma do Ciro Nogueira, e um projeto de lei que visava aumentar o limite do crédito consignado, que era a grande máquina de dinheiro do Daniel Vorcaro nas prefeituras e governos estaduais, nos fundos de previdência, inclusive os da Bahia. Essa questão do crédito consignado é relevante. Esse é um setor de forte atuação do Daniel Vorcaro e do Augusto Lima através do Cred Sexta. Se esse nome não te soa estranho, esse é aquele cartão de benefícios consignados oferecido a servidores públicos, aposentados ou pensionistas, que rendeu rios de dinheiro para o esquema do Vorcaro e do Augusto Lima. E vejam só que coincidência. Em 2018, o governador da Bahia, Rui Costa, também ex-ministro do Lula, resolveu privatizar a empresa baiana de alimentos, que era a dona da rede de supermercados Cesto do Povo. Um dos maiores responsáveis pela privatização era o então secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, que era o Jacques Wagner. E quem comprou a empresa para ter o cartão Cred Sexta e fazer uma fortuna? Augusto Lima, ex-sócio do Daniel Vorcaro no Banco Master. Então, o Jacques Wagner viabiliza a compra do Cred Sexta pelo Augusto Lima e o Daniel Vorcaro. Eles ganham rios de dinheiro com esse programa e, a partir de então, já no Senado, o Jacques Wagner passa a trabalhar, então, como um ativo do Banco Master, defendendo os interesses e buscando aprovar matérias que beneficiassem o banco. A recompensa? Bom, a Polícia Federal aponta que ele teria recebido um apartamento de 2,5 milhões de reais e outros 3 milhões e meio de reais em propina. Eu acho que foi muito mais. O que dizem é que havia uma sociedade entre essas pessoas. É o que dizem. Seja como for com esse novo capítulo do caso Master, como publicou Lauro Jardim no Globo, agora as investigações finalmente chegaram à Bahia e ao PT. E ao que tudo indica, o que se investiga até hoje não é nem de perto o que há para descobrir por lá. E é claro que você que assiste o Paulo Figueiredo Show já sabia dessa ligação. Afinal, eu falava sobre isso para você ainda na semana passada. Estamos falando do PT da Bahia. Ele começa a falar do PT da Bahia. Nós já falamos aqui no programa, o PT da Bahia é onde o escândalo do Master nasceu. Não está nesse trecho, mas eu ainda digo, prestem mais atenção. Fiquem atentos sobre
em relação ao PT da Bahia. Disse na semana passada. Uma semana depois, a Polícia Federal chega ao Jacques Wagner e ao PT da Bahia. Agora, é claro, né? E assim, vejam, é claro que o Lula vai querer tirar o dele na reta. Vai querer tirar o dele na reta. Mas o que você precisa entender aqui nessa história é o seguinte: toda vez que eu falar algo aqui no programa, você que já me acompanha há mais tempo, você deve entender isso. Eu não falo de achismo. Aqui não é um jornalismo de estúdio. O tempo que eu tô fora do ar, eu tô conversando com as pessoas que fazem parte da notícia. Então, não é coincidência que na semana passada eu tenha dito que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estavam prestando socorro ao Daniel Vorcaro, e uma semana depois você tenha visto o André Mendonça falar basicamente isso na cara do próprio Gilmar Mendes. Também não é coincidência que a gente tenha chamado a atenção na semana passada para os escândalos, e antes disso, para a ligação do Daniel Vorcaro com o PT da Bahia, e nesta semana, Jacques Wagner tem acordado com a Polícia Federal na sua casa. Isso é ter boas fontes. Isso é ter boas fontes. Agora, é claro que o Lula vai tentar tirar o dele na reta. Nesse sentido, a Mônica Bergamo já noticiou que o Lula está ensaiando o discurso dele. A fala vai ser: errou, paga. Ok. Só tem um probleminha nessa história. Não é como se nós estivéssemos falando, Lula, de alguém que você não conhece. De alguém que você conheceu porque um terceiro falou dele. Não. A gente está falando do Jacques Wagner, o principal nome do PT no Congresso Nacional. E não é um cara que chegou ontem. Jacques Wagner foi governador da Bahia pelo PT de 2007 a 2014. 2 mandatos. É o nome mais forte do partido no Estado. É um cara que se filiou ao PT logo depois da sua fundação. Alguém que está no PT há 50 anos. E foi o primeiro presidente estadual do PT na Bahia. É também um dos fundadores da CUT, esse sindicato que você ama tanto, Lula, Central Única de Trabalhadores no estado da Bahia. Ele foi ministro do Lula, ministro dos Transportes, foi ministro da Defesa do Lula, foi ministro da Casa Civil e secretário-geral da presidência da Dilma. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Jacques Wagner falar. De longa data que eu prezo muito. É uma irmandade, né? É uma irmandade mesmo. O Jacques Wagner é simplesmente o nome mais importante. O irmão. Esse sim, o verdadeiro irmão do PT. Ele é o nome mais importante do PT depois do Lula. Ninguém tem mais história no partido, talvez o Zé Dirceu, mas ninguém tem mais história no partido, ninguém tem influência política. O Zé Dirceu hoje não tem mandato. Ninguém tem tanto trânsito no Congresso. E foi graças a isso que ele se tornou o líder do governo no Senado Federal. A casa mais importante do governo é o Senado Federal. Quem é o líder do governo? O Jacques Wagner. A relação dele, do Lula, é de irmandade mesmo, gente. Não é alguém que chegou agora. Esse não é o primeiro rodeio do Jacques Wagner também, não. Ninguém fica no PT 50 anos sem ter passado o aperto com a polícia nesse meio tempo. Jacques Wagner também já tinha citado pelos delatores da Odebrecht lá em 2017 por ter recebido dinheiro para a campanha política em troca de favorecer os interesses da empresa. Segundo a Polícia Federal, ele recebeu inacreditáveis 82 milhões de reais em propina e caixa 2 em um esquema de desvio de recursos envolvendo a reforma da Arena Fonte Nova em Salvador. 82 milhões de reais. Ora, como diz o Alckmin, ele voltou à cena do crime e roubou de novo. A diferença é que agora mudou quem paga. Em vez de ser o Odebrecht, é o Daniel Vorcaro, é o Augusto Lima e o Banco Master. E é o que eu falei no primeiro bloco. O esquema desses caras é se manter no poder a todo custo para, entre uma eleição e outra, roubar o máximo possível do nosso dinheiro e juntar para si a maior quantidade de poder e influência. Por isso que a gente faz um contraste entre o que foi dito a respeito do Flávio e uma situação que ele não teve absolutamente nenhum proveito econômico, porque ele não recebeu um centavo do Vorcaro.
E o que foi recebido pela Entre, tudo documentado, na forma da lei, nada escondido. E sem nenhum quid pro quo. O que é quid pro quo? Você me dá isso, eu te devolvo aquilo. Essa é a corrupção. Corrupção acontece quando você está numa posição de poder e o sujeito vira e fala assim, ora, você tem uma posição de poder. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um dinheiro e você faz o que eu quero. Uma pessoa buscando um investimento de um banqueiro não configura isso, exceto se essa pessoa tiver prestado alguma contrapartida. Qual é a contrapartida que o Flávio poderia ter prestado? Nenhuma. Agora, olhem no entorno do PT. O Lula aconselhando fusão do banco. O Alexandre de Moraes, que é o garantidor do Lula no poder, fazendo operação com o BRB. O Ciro Nogueira aprovando emenda. O ministro da Justiça do Lula, ex-ministro do STF, Lewandowski. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Essas pessoas, sim, têm como dar algo em troca. Um senador. O que Flávio Bolsonaro tem para dar para o Vorcaro? Nada, tanto que Vorcaro não queria nem aparecer e por isso colocou uma outra empresa para doar. Então a gente não está falando de um financiamento de um filme, um veículo que recebeu dinheiro do PCC, tentou transformar em algo criminoso, mas não conseguiu. Nesse caso, em tela, até os críticos mais ferrenhos tiveram que admitir que não houve ilegalidade nenhuma no que o Flávio fez. E eu trago isso aqui para trazer de volta o senso das proporções para vocês. Nós estamos falando em um caso que todo mundo que é ligado ao Lula e todo mundo ligado ao Lula recebeu um caminhão de dinheiro do Daniel Vorcaro, mesada, 6,4 milhões, 129 milhões de outro. Vocês lembram que vieram chamar a casa de classe média aqui do Eduardo nos Estados Unidos de mansão? Onde é que está o PCCEPT e demais divulgadores dessa mentira para falar da mansão do Jacques Wagner? Veja um vídeo da casa do Jacques Wagner, bota aí pra gente. É a Casa Branca? Ah... Agora entendi, cara. Agora entendi. Quando Lula visita a Casa Branca, não é a Casa Branca do Donald Trump, é a Casa Branca de Jacques Wagner. Bom, pelo menos tá claro que o dinheiro da Odebrecht e do Banco Master foram bem aplicados. E, no entanto, a comoção foi com quem? Foi com o Flávio Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro. É a máxima, é aquela velha máxima, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Nunca falha quando o assunto é esquerda. Nunca falha. Nunca falha. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa. Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.